Fala, meu povo querido, é com imensa alegria que estou aqui para compartilhar com vocês mais um Pod Corpo Saúde, esse podcast maravilhoso da rede que mais cresce no Brasil, Corpo Saúde, trazendo sempre assuntos relevantes como saúde, longevidade e bem-estar. E eu estou aqui com um convidado maravilhoso, porque quem está do meu lado não é convidado, né? Faz parte e é o CEO dessa grande rede, meu esposo maravilhoso, Roberto Oliveira. Bom dia. Bom dia, minha esposa maravilhosa, que é o coladinho, que nós é que nem chiclete, super bonde, não desgruda. Com muita alegria, graças a Deus, mais um episódio. E hoje nós estamos aqui com uma figuraça, gente, um convidado que... Esse, além de ser polêmico, fala na cara, não tem vergonha, e eu gosto de pessoas assim. Por isso que nós o convidamos para esse segundo episódio. Seja muito bem-vindo, Fábio Constantino, ao Pod Corpo Saúde. E hoje nós vamos tratar aqui sobre franquias. Vamos falar sobre franquias, dificuldades. E esse cara aqui sabe muito disso. Um especialista em franquias. Seja muito bem-vindo ao Pod Corpo Saúde e obrigado por ter aceitado o nosso convite, Fábio. Eu que agradeço, Roberto, Natália. É uma honra estar com vocês aqui na academia que mais cresce no Brasil, a Corpo Saúde, né, com mais de 40 unidades aqui, a rede de franquia crescendo todo vapor. É uma honra estar aqui. Eu estava até vindo para cá, eu estava imaginando, né? A gente vai passando nos lugares, a gente vê tantas pessoas correndo, cuidando, porque é uma tendência hoje o wellness, né? Então, o bem-estar, saúde, e hoje é um mercado que cresce bastante. Quando a gente está falando de expansão de redes, por exemplo, eu falo muito. Fábio, mas o que eu devo investir? Foque em operações de serviço, bem-estar e saúde. Eu acho que vocês estão no caminho certo e vamos lá, vamos bate-papo aí. É uma honra estar conversando aqui, trocar essa experiência que eu acho que é muito bacana. Como você colocou aí, Fábio, segundo a OMS, hoje o Brasil ele é o segundo país do mundo em quantidade de academias. Então, consequentemente, a população brasileira entendeu que sem a prática da atividade física, ela não terá longevidade. Ou seja, nós seremos idosos com 50, 60 anos e isso não vai nos proporcionar o quê? Viajarmos com qualidade, dirigirmos, irmos fazer compra, pegar os nossos netos no colo, cuidar. Por quê? Porque sem atividade física, a gente já sabe que isso é impossível. Então, por isso que no Brasil, nós temos hoje a segunda quantidade de academias do mundo, hein? E olha que isso não é uma quantidade pequena. Mas voltando aqui, Fábio, você estava vindo e vendo as pessoas praticar atividade física, é justamente essa busca pela qualidade de vida. E o Brasil hoje desenvolveu um modelo de negócio que é low cost, que hoje qualquer pessoa... R$115, hoje qualquer pessoa tem para treinar 30 dias em ótimas academias e tendo qualidade de vida. Hoje a gente vê aí, eu tenho alunos dentro da nossa rede de 80 anos que parece que tem 50 anos, porque já treina há 20 e 30 anos. E hoje eu falo, o seu amanhã começa hoje. Começa agora. Agora. Então vá para a academia agora, se matricule, que você vai, consequentemente, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor e vai se arrepender de ter começado antes. Eu estava vendo um estudo, diz que 1 a cada 5 pessoas se sente sozinho. Então hoje, as academias, elas são um espaço de wellness. Então assim, hoje as pessoas estão buscando bem-estar, saúde, equilíbrio, né? Então hoje, eu falo que hoje não é mais treinar, é pertencimento. As pessoas estão buscando pertencimento. E falando um pouco de números, quando a gente vê o mercado global de academias, tudo, então, o 2026 está uma previsão de 117 bilhões de dólares de faturamento nesse mercado. No Brasil, só o ano passado foram 17 bilhões de reais, ou seja, 3 bilhões de dólares. Olha o tamanho do mercado que ainda tem para crescer.
Das 250 mil academias do mundo, 60 mil estão no Brasil. Então, é uma oportunidade exatamente porque as pessoas estão buscando esse pertencimento. Quando as pessoas lá, quando eu falei que eu vi as pessoas correndo, que as pessoas hoje elas querem também postar cedo, que estão tendo uma qualidade de vida. De manhã cedo, correr ao nascer do sol. Virou um estilo de vida. Porque hoje a tendência, a gente está todo mundo muito conectado. Chega a dizer que estamos hiperconectados. Está todo mundo online. Só que isso está deixando as pessoas sozinhas. Então, hoje a pessoa, quando ela busca uma academia, busca assim, uma qualidade, ela está buscando um estilo de vida, um pertencimento a um grupo. Justamente. E isso é uma Não é só treino, né, Fábio? Exatamente. É conexão, é você estar inserido dentro de um contexto, de um outro grupo. Eu estava conversando com um cliente meu lá do Maringá, ele é uma franqueadora, e ele estava falando assim, ele fala que todo dia, eu acordo às 4 da manhã, eu tenho uma rotina também, ele falou, Fábio, eu acordo às 4h30, tudo, eu vou para academia às 5 da manhã. Aí ele fala assim, só que a gente começa a treinar às 8. Aí eu falei assim, aí diz que é um grupo de amigos que vai, aí diz que é complicado para explicar para as esposas, diz que das 5 às 8 eles estão fazendo network, conversando, trocando negócio, e já nasceu grandes negócios dentro de academias. Porque as academias são espaços agora onde as pessoas buscam conexões, espaço, pertencimento. É o novo lifestyle, né? E vocês na Corpo Saúde, eu estava vendo uma postagem de vocês, eu achei interessante. Aquele espaço que vocês colocaram exclusivo para as mulheres, aquilo é uma sensibilidade, porque hoje eu tive um problema na empresa aqui com uma colaboradora minha, estava sofrendo uma questão de abuso, não sei o que, de um relacionamento anterior. A gente até deu todo apoio para ela assim. Então, assim, e a mulher hoje, ela tem que ter uma tranquilidade para treinar, poder fazer um glúteo, alguma coisa assim. E isso vocês estão sendo à frente do mercado. Sim. Porque vocês entenderam a questão do wellness, que é muito forte, e já que estão criando espaços diferenciados. Isso é a tendência do mercado. Uma academia dentro de outra academia. Uma academia feminina exclusiva dentro de uma academia. Deixa eu contar. Como que foi que surgiu esse espaço mulher? Eu lidero grandes grupos de mulheres aqui em Brasília. Então, eu estou inserida no meio de mulheres o tempo inteiro. E eu sei o quanto um espaço só pra gente, só pra mulher, faz falta. E aí, um dia eu questionei pro Roberto. Eu falei, por que a gente não monta uma academia feminina? Uma academia pra mulher? Aí ele, vamos montar outra academia, Natália? Porque já tem um segmento da Corpo Saúde. Eu falei assim... Aí ele falou, vamos montar outra academia. Eu falei, então vamos montar um espaço pra mulher dentro da academia. Daí que foi criado, justamente pensado de uma mulher para nós mulheres. Porque só a mulher que sente essa dor. São 28 anos de história, mas um homem, ele não consegue entender a dor de uma mulher a fundo quando não é a mulher que passa. Então, eu já passei, antigamente, você sente algum tipo de agachamento, alguma coisa que você vai fazer? Tipo de exercício. Constrangimento, né? Constrangimento, alguns olhares. E assim, eu particularmente não gosto. Como eu não gosto, também tem outras amigas que também não gostam. Então, a gente sempre comentava uma com a outra sobre isso. Então, quando surgiu essa oportunidade, inclusive a gente ia alugar galpões com espaço maior, que dava para inserir esse espaço. E aí, montamos a primeira em Samambaia. Fui na inauguração. Foi algo assim que eu me surpreendi. Que, inclusive, eu vi um outro cenário que eu não tinha detectado ainda, que é a questão da autoestima. Tem mulheres que, quando eu cheguei lá, veio me relatar que o sonho delas era ficar de top. Top de treino dentro do espaço, mas pelo sobrepeso tinha vergonha. E lá nesse espaço para mulher, que é exclusivo para mulher, homens não entram, ela conseguiu ficar de uma forma à vontade e realizar aquele sonho que, às vezes, para você parece besteira, mas quando se trata de autoestima, é o que muda a vida de uma pessoa. Então, eu tive esse relato e eu fiquei muito feliz. E a Corpo Saúde, ela sempre está antenada, Fábio, procurando entender as necessidades dos nossos clientes. Então, a gente viu essa necessidade, essa dor. Eu falei, opa, não é tão complexo de fazer. E hoje está sendo um sucesso e é a primeira rede do Brasil que tem uma academia feminina exclusiva para mulheres dentro da academia. Eu costumo dizer assim, que hoje as empresas, eu sou mentor do Sebrae São Paulo, na B Startups, na Sebrae Startups, tenho alguns mentorados, meus empresários no Brasil todo. E quando
pessoa fala assim, mas como que eu faço assim? A sensibilidade é você entender que a gente não vende produto e serviço, a gente vende uma experiência. E quando a gente vende experiência, a gente começa a nos conectar com os nossos clientes. Porque não adianta, porque hoje o pessoal fala assim, Fábio, quanto que acaba um processo comercial, um processo de vendas? Eu faço sempre essa pergunta de treinamento, o pessoal sempre tem dificuldade de defender. A venda acaba quando ele compra de novo. No caso de serviço, o cliente, o serviço acaba quando ele renova o negócio. Então a gente tem que estar trabalhando, evitar o tchan, assim, quando vocês começam a proporcionar experiências com uma sensibilidade de uma demanda que tem, que às vezes é reprimida. Eu acabei ficando muito conhecido no mercado por expandir redes de estéticas, de bem-estar e saúde, academias. E o pessoal fala, mas qual que é o segredo? É quando você entende que uma rede de bem-estar e saúde, uma academia, ela não trabalha, ela não está lá por vaidade. Ninguém está treinando lá. A pessoa está treinando por quê? Para melhorar a autoestima. Porque muitas vezes, quando a gente estuda um pouco programação neurolinguística, a gente vai entender um pouco. As pessoas têm muitas crenças individuais e traumas que às vezes as pessoas não sabem. E às vezes uma sacada boba de um espaço reservado, onde que ela pode falar assim, nossa, aqui me senti mulher. Tem uma história, né, de estética, a gente estava acompanhando um cliente meu, um treinamento que estava dando para os injetores, o pessoal é uma clínica que faz botox, rejuvenescimento, aí estavam fazendo um treinamento para um procedimento no nariz. E aí, quando terminou o procedimento, a menina que estava fazendo, ela começou a chorar. Eu, com a visão assim, eu falei, gente, deu errado, acho que deu algum problema, aconteceu alguma coisa, machucou. Aí, quando ela se acalmou, ela deu um relato que, na época, todo mundo caiu no choro. Ela falou, pela primeira vez na minha vida, eu me senti mulher. Eu, desde pequeno, eu não namorava, não me relacionava, porque eu me achava feia. Olha que interessante. Uma coisa que pode parecer boba, um detalhe, igual eu li assim, eu falei, gente, não muda, assim, é tão sutil, mas aquilo impacta vidas. Então, quando vocês têm um propósito de fazer isso, impacta negócio. Porque quando a gente falando de expansão de negócio, expansão de redes de franquias, não é simplesmente sair vendendo franquias. É sair vendendo o quê? Um propósito, um modelo de negócio que fazer. Porque quem vai comprar uma franquia tem que ter essa noção que se ele vai transformar a vida de pelo menos 2, 3 mil pessoas que vão estar frequentando o universo de vocês. Não é números, a gente se trata de vidas. A gente não está preocupado de colocar pessoas e pessoas. Números, né? A gente está preocupado em impactar, em transformar. E a Corpo Saúde, ela é tão preocupada nisso, porque quando a gente trata desse espaço, do espaço da mulher, a gente não está se tratando só da mulher, mas de toda a família. Porque isso é uma segurança para o marido. Uma segurança para o marido, para o filho. Então, a gente trata toda uma família. E, em vez de a gente criar uma academia só para mulher, se eu bato na tecla que a rede de academias Corpo Saúde é família e eu crio uma academia só para mulher, eu estou separando a família. Porque o marido vai para um lado, a esposa vai para o outro. Agora, quando eu tenho uma academia que a família treina lá dentro e lá dentro ela tem um espaço exclusivo para mulher, aí é diferente. A gente está cuidando de toda uma sociedade. Quando eu falo toda a sociedade, não é só a questão da mulher e da família. A gente cuida também da questão social. Dia 1º de setembro, eu também sou do social, desde que eu nasci. Eu sempre tive esse olhar para o social. O Roberto, ele vê... Eu sou do social todos os dias, desde a hora que eu acordo. E aí, ele vendo essa minha... Que é uma batalha, o social. E um dia, eu conversando com ele, a gente estava até em viagem, eu falei assim... Vamos criar um braço social dentro da Corpo Saúde, para a Corpo Saúde ajudar a causa PET e a causa de pessoas em risco de vulnerabilidade. Porque a gente também pensa, né, nessa questão. E aí ele topou, dia 1º de setembro a gente começou, já temos alguns animais, alguns mascotes resgatados pela Corpo Saúde, pessoas em risco de vulnerabilidade, onde mensalmente eu designo, é como se a Corpo Saúde me entregasse um bolo, e esse bolo eu saísse fatiando e liberando uma quantia para essas ONGs e instituições e essas protetoras de animais. Eu falo, quando foi criado isso, eu falo assim, não foi no sentido da gente querer ser melhor do que ninguém, mas poder inspirar. Porque eu, como empresário, sou uma. Mas se você, empresário, vê isso e fala assim, poxa, eu também quero ajudar. E é tão bom quando a gente ajuda, por quê? Contagia. Contagia, porque quando você cuida das obras de Deus, Deus cuida das nossas. O bem é contagiante. E nós colhemos o bem todos os dias. Tem coisas que acontecem tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, que se eu for falar aqui, eu vou me emocionar.
que você não sabe aonde que veio. Mas eu sei, é lá de cima, porque a gente designa essas outras ajudas que volta pra gente. Ô, Natália, minha vida eu aprendi que eu sigo 3 pilares. Deus, família e trabalho. Nesta ordem, não tem quem faça. Então, todo dia eu começo. A minha oração é a seguinte: Senhor, a empresa é tua, minha vida é tua, faz o quê? Mesmo que for coisa ruim, só me deu discernimento para entender que era me tirando. Me dá força para me enfrentar. Porque se a gente não eu estava dando treinamento pro meu time no sábado, até o pessoal, a gente fala isso, o pessoal acha que a gente só fala discurso, fala bonito, né? Uhum. Aí minha filha de 5 anos, né, tava com a mãe dela viajando, me ligou, eu parei o treinamento, fui falar com ela, e depois que eu terminei de falar com ela, eu retomei o treinamento. Aí eu reforcei, pessoal, é Deus, família e trabalho. Sempre nessa ordem. Porque se a gente não tiver esses pilares, não faz. Eu sou prova viva que Deus fez um milagre na minha vida. Eu tive um problema de saúde o ano passado, que eu estou vivo aqui por um milagre. E aí acontece. E todos os problemas... E aí eu tenho um grande amigo, o irmãozinho Ricardo, ele lá de São Lourenço da Mata, né, próximo de Recife. Ele é um senhor. Ele é não tão senhor assim, mas ele é uma pessoa que dedicou a vida para orar pelos outros. Então, toda vida. É uma pessoa que não tem cultura, não tem estudo, né? Mas ele criou uma associação de idosos e ele se dedica a fazer e orar pelas pessoas. Aí ontem eu estava passando uma situação desafiadora, aí começa daquele desespero que normalmente a gente passa, né? Uhum. Eu costumo dizer que as vitórias a gente fica contando nos palcos, nos podcasts, mas os processos ninguém conta. Né? Eu vou para evento de empresários, por exemplo, eu falo assim, cara, eu devo ser um pior empresário do mundo, porque todo mundo só fala que deu certo. Eu falo assim, cara, será que sou eu que no dia 5 discuto se eu vou pagar folha de pagamento ou algum boleto? Dia 20 eu pago um imposto ou um fornecedor? Deve ser só eu que tenho esse problema, né, Roberto? Porque, assim, porque o pessoal fica só contando as vitórias. Quando eu vejo esse problema assim, eu falo assim, uma coisa, vou ligar pro irmãozinho e vou pedir para ele orar junto comigo. E ele, na sua simplicidade, na sabedoria, me deu palavras. Então, Deus tem que estar à frente de todos os projetos. Tanto que quando a pessoa fala assim, Fábio, quem é você? Frente. Sou filho de Deus, pai de 3 meninas, e estou aqui para tentar viver o propósito. Porque o que você está falando, Natália, não é um modelo de negócio, é um propósito. Propósito de vida. Quando eu entendi que o dinheiro não era o fim, que não era o meio, e sim o fim, ficou mais fácil. Eu não busco dinheiro, eu busco um propósito. Meu propósito da minha vida é transformar vidas. Qualquer momento que eu estou, mesmo que a gente não feche um negócio, alguma situação, eu vou te dar uma entrega. Porque eu quero que você fique melhor. Porque volta. É natural, volta. Volta, uma hora ou outra volta. Eu lembrei que agora, esses dias eu estava com ele, eu recebi um vídeo de uma senhora que eu ajudo, né? E aí eu fui... Tinha umas panelas de um restaurante que o Roberto fechou lá. Eu peguei ela tava precisando, juntei lá algumas coisas, levei. Ela me mandando o vídeo toda feliz lá usando, eu fui e mostrei pra ele. Minhas panelas. Ou seja, aquela coisa do social, de você... Ela sai dando tudo. De você ver o que as pessoas estão precisando. Esses dias o menino foi lá em casa, ela pegou minha bicicleta que eu nunca andei e deu pro menino. Aí quando eu chego em casa, amor, queria te falar uma coisa. Aí eu falei, eu já sei. Fala, solta a bomba aí. Aí enrolou, falei, porque contou aquela história, deu aquela volta no mundo. E a bicicleta foi. A bicicleta sua, eu tava parada e você não tava usando. Então essa sensibilidade de olhar pro próximo não é no montante, não, é nos mínimos detalhes, é uma panela que faz a diferença. Então eu adentro esses lugares onde talvez um empresário que já está grande, não é porque ele é frio, ele não liga, é porque ele está tão grande, ele está com demandas tão maiores que muitas vezes ele não tem tempo. Então, eu adentro esses lugares e levo o nome da Corpo Saúde, porque a Corpo Saúde está ajudando. Eu sou representante da Corpo Saúde, eu carrego a marca comigo. Então, até a dona Roberta, uma senhora que eu ajudei também, ela fala assim, minha filha, eu nunca entrei dentro de uma academia, mas Deus abençoe essa Corpo Saúde, né, amor? Ela manda vídeo e agradece o Roberto, sem mesmo ter conhecido o Roberto pessoalmente. Mas eu vou lá e faço essa entrega. Então, é muito bom e gratificante. Vocês não têm noção que essa acessibilidade que vocês têm, como donos da rede, como fundadores, é o segredo de uma rede de franquia de sucesso. Porque quando você está falando de uma expansão de uma rede de franquias, o pessoal tem que entender que quem está adquirindo uma franquia, ele não é aquela pessoa que tem um espírito empreendedor, está disposto a correr o risco.
Ele escolhe uma rede de franquia porque ele está buscando suporte e rentabilidade. Então, ele não tem aquela. Então, ele precisa ter confiança. Quando as redes, a franqueadora, tem acessibilidade, porque você está botando o quê? Sua marca, entregando na mão de uma pessoa que tem seus sonhos, desejos, é uma troca. Quando você tem acessibilidade do cuidado, a rede cresce. Sim. Porque o grande segredo, que eu falo isso para todos os franqueadores, as franqueadoras, das mais 3.300 franqueadoras, eu conheço 80% dos diretores, dos fundadores, eu sempre falo esse discurso quando eu vou dar palestra, alguma coisa. Trate o teu franqueado como se fosse uma unidade própria. Porque essa que faz a diferença. A rede que trabalha isso cresce. E por isso que tem um número muito grande de redes que acabam tendo uma vida útil muito rápida. Porque está preocupado só em ganhar taxa, aqui, não esquece o seguinte. O que eu falo, pessoal, quando às vezes vão me contratar minha empresa Boom para fazer expansão, pessoal, Fábio, quantas vendas? Normalmente o CEO, o dono, fala assim, Fábio, quantas vendas você me garante? Eu, nenhuma. Agora, a gente vai colocar franqueados para te ajudar a levar uma receita recorrente através de royalties. Porque isso é que vai dar sustentabilidade a longo prazo. Não adianta a gente chegar aqui e falar, Roberto, esse é números, né? Me diga teus números que eu diga quem é essa. Investa tanto isso em tráfego, vamos fazer essa estratégia, a gente vende 100 franquias da Fernando tranquilamente. Só que será que se vender isso de uma forma assim, uma estratégia boa, vai ter durabilidade? Porque a Corpo Saúde, como franqueadora, tem que viver de royalties. E mais do que isso, o franqueado, o futuro investidor que vai investir, ele tem que ter uma rentabilidade. Sim. Talvez até maior do que você tenha numa unidade própria sua. Então, isso é uma divisão de chave. Então, essa essência, dá parabéns para vocês, porque isso é uma acessibilidade que mostra a grandiosidade. Então, quem for investir no Corpo Saúde tem uma segurança muito grande, porque a gente não está falando aqui somente de um modelo de negócio, de business, né? Que empresários acabam ficando meio racionais, porque é o que você falou, a gente fica tão ligado aqui. Por isso que a importância de você ter mentores. A gente hoje tem uma filosofia de montar um ecossistema pautado na corrente do bem. Ótimo. No qual a gente comece dentro de casa, ajudando todos os nossos colaboradores, que esses colaboradores possam ajudar outras pessoas e que esse universo venha crescendo, crescendo, crescendo e a gente tem uma grande comunidade de pessoas fazendo o bem. E o resultado financeiro, eu creio que vem porque onde tem coisas boas, Deus está habitado e Ele sempre abençoa. Mas, Roberto, é uma matemática muito simples. Porque é simples. Quem que é o melhor vendedor de franquias? O franqueado. Porque se o franqueado está faturando bem, está tendo um bom suporte, e aí o que eu falo assim, não quer dizer que não vai ter problema. Gente, deixa o mundo maravilhoso para os filmes da Disney, né? É lindo assistir, a gente vai assistir com as nossas crianças, tem gente que chora e se emociona. Lá é o mundo perfeito. O mundo real tem problemas, tem dificuldade. É que eu falo muito no processo, eu e meu time falam muito quando a gente está conversando com o investidor para vender uma franquia de alguma rede. Problema você vai encontrar, mas busque saber como que a rede soluciona os problemas. Essa é a grande virada de chave. Problema vai ter. Eu estava até conversando com uma sócia minha de um projeto que a gente está montando. Ela falou assim, Fábio, mas você hoje resolveu um problema tão grande. Eu falei, que legal que tu resolveu, porque amanhã vai aparecer um problema muito maior. Tu vai resolver um problema muito maior. Vai aparecer um problema muito, muito maior. Tu vai resolver. E a vida é assim. E a vida é isso, né? Fábio, você hoje que ajuda franqueadoras, empresas que estão começando ou que já estão no mercado há algum tempo, quais são as maiores dificuldades e desafios das franqueadoras e dos franqueados? Você pode contribuir com a gente? Roberto, eu costumo dizer, assim, quando você vai analisar a franqueadora, qual que é a principal dor da franqueadora? Ela entender que ela vai ter que ter os processos muito bem desenhados para ela poder replicar. O que acontece? Uma coisa é a gente ter nossa casa. Nossa casa a gente faz do nosso jeito. Sim. Então o que eu falo sim. Não, do jeito da mulher, né? É claro. Quando a gente fala nosso, é sempre do jeito da nossa mulher, né? Então, só para deixar isso bem claro. Não, é bem claro, a gente é obediente, esperto, sim, né? Então, quando os modelos são bem replicados, vai dar certo. E o que acontece hoje? O que a franqueadora sente? Que muitas vezes
a gente está vivendo um mundo com uma celeridade muito grande. E, às vezes, os investidores que querem, eles querem as coisas para ontem. Pessoal, a diferença de comprar uma franquia e montar um negócio é só estatística. Quando você abre uma empresa, segundo dados do Sebrae, 80% das empresas fecham até o segundo ano. Quando você vai comprar uma franquia, que é um modelo testado, validado, tracionado, esse risco cai para 6%. Então você vai ter suporte, tendência. Então, para a franqueadora, é exatamente manter a padronização na sua rede. Por isso que ela tem que ter uns processos muito claros, concisos. E a franqueadora tem que ter a mentalidade como se fosse uma startup. Você vai estar fazendo eternos testes AB. Testei, não deu certo? Corrijo, melhoro, aplico. Não deu certo, não dá para corrigir? Tira do processo. Então, hoje, o modelo de franchise tem uma liberdade poética muito boa para ele crescer. Por isso que as redes crescem na velocidade que cresce. Por franqueado, quando vai investir, a principal dificuldade é ele entender que, muitas vezes, o que ele tem de experiência passada vai contribuir, mas ele precisa seguir um método. O que eu mais vejo, eu também eu entro como conselho consultivo de algumas franqueadoras também, que às vezes está bem na parte de expansão, a gente entra só para dar aquele aconselhamento, faz uma reunião semanal para... eu brinco que é a melhor função que tem, que você só fica palpitando, né, como mentor. E o pessoal fala assim, mas o franqueado não quer fazer isso. Eu falei, mas calma lá. O franqueado ele tem que entender, ele comprou um modelo de negócio, ele pagou uma taxa de franquia, ele fez um investimento. Aí você está falando assim, vai para a esquerda. Não, para a direita é bom. Não é assim. Então, a maior dificuldade nossa é essa. É o franqueado entender. E hoje eu estou fazendo o seguinte exercício, Fábio. Vai fechar uma unidade, ó, apareceu um franqueado que quer comprar. Eu pergunto para ele antes de assinar. Você tem consciência que você está comprando um modelo de negócio no qual você tem que seguir as minhas determinações? Você tem dificuldade com isso? O que nós te apontarmos para fazer, você tem que seguir? Estou repetindo, tá? Tá lá, tem na COF, tem contrato, mas hoje no ouvido. Não, tá tudo certo. Porque o que é de gente que quer inventar coisa dentro do nosso modelo. E a gente tem tido alguns arranhõezinhos por conta disso. E o que você está colocando aí é certinho. E aí eu falo, pessoal, teve uma ideia? Não tem problema. Passa para a gente vai avaliar, devolve para vocês. Se o negócio for bacana, a gente implanta na sua unidade, testa, faz todo o ajuste, testa. Deu certo, a gente solta para a rede. Agora vocês não podem chegar, teve a ideia... Põe lá e depois a gente chega, fica sabendo, tem que vir aqui notificar vocês. É constrangedor, não é legal pra gente. Se nós já temos esse modelo testado, vem dando certo, validado, segue, que a assertividade é muito maior. Algumas obviedades têm que ser ditas e repetidas todos os dias. É o que eu falo muito quando eu vou fazer reunião com os consultores de campos de algumas redes, né, ou às vezes eu vou palestrar em alguns eventos de franqueadoras, eu falo isso para os franqueados. Pessoal, olhe o mesmo com um olhar diferente todos os dias. E o que é interessante, o modelo de franquia, é o que eu falo, o cara teve uma ideia, passa para a franqueadora vai ver, porque a franqueadora ela tem que ver se tem como replicar nacionalmente. Porque a gente está falando de um país de 5.570 municípios. É um país continental. O que funciona aqui no Distrito Federal não vai funcionar no Rio Grande do Sul. Não vai funcionar no Ceará, não vai funcionar no Amazonas, no Acre. E eu posso falar com muita propriedade que eu já morei do Acre ao Rio Grande do Sul em pelo menos 27 cidades. Né? Então, a cultura regional é muito diferente. Então, o franqueado tem que entender isso. E eu até brinco, às vezes, quando eu tenho mais intimidade com o franqueado, eu falo assim, mas para que tu vai fazer teimosia? Você vai ganhar dinheiro, meu amigo. Segue. Eu, por exemplo, eu aprendi uma coisa. Eu não gosto de sentar em mesa que eu sou o mais inteligente. Quando eu percebo na mesa que eu estou dominando um assunto e eu só estou falando, eu sumo do evento. Tá errado. Eu saio do evento, eu dou um jeito, saio discretamente, a francesa, eu sumo. Agora, quando eu estou vendo uma mesa com empresários com mais experiência, eu só fico ouvindo. O modelo de franquia é isso. A gente é o que eu falo, é uma mentoria.
Por isso que é importante a franqueadora estar próximo, fazendo aqui, para ajudar. Porque muitas vezes não é culpa do franqueado. O franqueado, não, às vezes, é o primeiro negócio dele, ou era funcionário, ele tinha alguém orientando. E quando ele tem lá o status de empresário, agora ele fala assim, não, vou fazer coisa, mas não é. Aí, a franquia dá certo, é porque o modelo tem que ser replicado. Mas eu sou um apaixonado pelo modelo de franchise. Eu acho que a taxa de saída, tudo, é muito baixa. E é um modelo que dá para replicar muito. Porque o franqueado, quando ele compra um modelo como a Corpo Saúde, ele está entrando no ecossistema. Quando ele entra no seu ecossistema, atingiu o break-even, atingiu o faturamento, pagou o investimento, ele pode pensar na segunda unidade. E outra coisa, ele está entrando no modelo de negócio validado. Igual anteontem a gente teve a inauguração de mais uma unidade do Valparaíso Marajó. Eu estava lá. Parabéns. Inauguramos Marajó, 3 unidades Água Parque em e 3 dias. e Céu Azul. Esse número é bom, tem que botar esse número na apresentação, hein? E o que acontece? Qual é o modelo de negócio que você entra com o negócio validado? E agora falando da Corpo Saúde, que o CEO, estamos lá para poder dar os parabéns. Segunda-feira eu estava lá no Valparaíso, inclusive lá na frente da unidade, entrando em contato com a prefeitura do município para poder organizar lá o pavimento. Quem faz isso? Então, investidores, aproveitam, viu? Quem faz isso? Porque eu vou falar por minha experiência. Daqui a pouco, eles não vão conseguir estar lá, porque a rede vai ficar maior, a projeção é chegar até 100 unidades até o final do ano. Então, aproveitem para ter a presença dessas duas estrelas lá. Eu estava lá entrando em contato com a prefeitura, inclusive eu agradecer à prefeitura do município de Goiás, que atendeu a gente prontamente, foi lá, organizou, para entregar um modelo de negócio bonitinho para o nosso franqueado. Estava lá, deu os parabéns. A gerente, uma gerente nova, né, que ele colocou lá, ela meio assim, agitada, porque tudo que é novo, né? Aí Veio de outro segmento. Veio de outro segmento, eu peguei na mão dela e falei assim, anota meu telefone aí, o que você precisar, você pode entrar em contato comigo, estarei aqui ajustando. O nosso gerente da rede também, o José também estava lá em prontidão, dando todo o suporte, ou seja, juntos somos mais fortes e ninguém está sozinho. Ontem, eu me reuni com um grupo que está investindo em uma outra rede. Não vou citar o nome, porque é super deselegante, não gosto de fazer isso. E a coisa que ele me falou assim, o que me chamou a atenção na sua expansão, na sua rede, é que você está em tudo que é lugar. Você está dentro da obra, você está acompanhando o franqueado, você está ali perto, dando treinamento. Falei, esse é o modelo Corpo Saúde que a gente acredita, está próximo do franqueado. Como você bem colocou, pode ser que daqui a pouco, chegando num número, né, natural, eu não vou conseguir, mas hoje a gente já pensa nisso, em deixar outras pessoas para estar fazendo o que eu hoje faço. Né? Eu e Natália, em cima de tudo, olhando, com o Neander também, que é o nosso diretor da rede, que está em cima de tudo, e o nosso time. Fábio, eu gosto de assim, bater nessa tecla, e você que tem muita experiência, e você fala na lata, que é o que como eu comentei, que eu gosto muito. O que um franqueado não deve fazer para ter sucesso? Roberto, na sua opinião, me elenca aí alguns pontos. Primeira coisa, eu acho que o principal ponto que eu mais vejo, a gente sabe que um modelo de uma academia, para chegar a um ponto de equilíbrio, ela precisa ter pelo menos de 1.500 a 2.000 alunos, dependendo da região. Ele tem que ter essa base aqui. Na Corpo Saúde são 1.000 alunos. 1.000 alunos, não? Nosso ponto de equilíbrio. Então excelente, viu? Que está muito melhor do que a média do mercado. Então, 1.000 alunos. Para fazer isso, você tem que ter um investimento básico de tráfego pago. Aí a franqueadora fala, você tem que investir X valor por mês. Aí o franqueado fala assim, não, mas eu conversei com meu amigo no bar, que é um especialista do Instagram, que ele fez 2 cursos online lá no Hotmart, ele disse que R$100 resolve. Aí ele vai, faz as famosas economias burras. E aí acontece, aí não tem aluno, não tem matrícula, aí acontece o quê? Ele culpa a franqueadora. Aí você vai lá e fala, mas a primeira coisa que eu faço quando eu vou numa rede, vou falar com o franqueado, quanto é o seu investimento em tráfego pago? R$500. Como assim?
Eu já tive alguns empresários que chegou e falaram assim, não, Fábio, não estou vendendo franquia. Eu falei, quanto que você vende? Quanto você gasta? Gasto R$800. Eu falei, qual que é o valor dos investimentos? 1 milhão. Eu falei, você quer trazer cliente com R$800 para 1 milhão? É porque as pessoas têm que entender que quando vocês dão as orientações, é porque... Gente, não, mas é uma conta assim, não vamos falar no português, papo de adulto, né? Vamos falar papo de adulto. Quando a gente franqueia uma rede, você quer ter um retorno financeiro. Então, se o franqueado ele vai ganhar 100 mil, faturar 100 mil, 200 ou 1 milhão, quanto mais faturamento a unidade franqueada tiver, a rede vai ganhar os royalties em cima. E o franqueado vai aumentar a sua lucratividade. É uma conta básica. Só que tem uns franqueados que tem uns pensamentos seguintes. Não, eu vou faturar mais, mas quem vai ganhar dinheiro é a Corpo Saúde. Não, pessoal. Eles só ganham o pessoal do royalties. Esse modelo é feito para o franqueado ganhar. Então, o erro que eu vejo é principalmente no marketing. Outra. Mas eu acho que, por exemplo, eu vou deixar a catraca livre. Porque eu acho que não, aquele negócio do cara passar, ficar na catraca, incomoda, atrapalha. Mas calma lá. Se a rede botou uma catraca, fazer é para ter controle de acesso, controle de segurança, tudo aqui. Não. Dados, quantidade de dias que o aluno vai treinar, quais os horários. Outra coisa que eu vejo é não dar uma experiência para o aluno. Eu vou falar o seguinte, eu não vou dizer também a marca, porque senão eu também sou, como você falou, eu gosto de falar as coisas, daqui a pouco a gente vai... É o advogado que começa a ficar bravo com a gente, daqui vem os processos. Eu fui numa marca, numa rede, uma franquia de uma rede de estética, fui levar o meu cunhado, queria fazer um botox, a primeira vez que ia fazer botox, eu botei o meu cunhado para sentar lá, aí veio a profissional, ele, na inocência dele, falou assim, por que você está precisando fazer? Eu queria fazer o botox, tudo aqui, e me fala um tal de bigode chinês. Aí eu falei, nossa, levantou a bola. A profissional falou assim, beleza, vamos já fazer o botox então? Eu virei assim, mas e o valor, alguma coisa? Aí veio a gerente, também não falou nada. Não perguntou, não deu uma experiência. E o cliente fez. Não perguntou para mim, que estava do lado, se eu queria fazer. Eu estou precisando botar minha toxina que já está acabando. Ele não deu uma experiência. Aí que eu fiz? Saí da rede. Né? Peguei o telefone, liguei para o dono da franqueadora. Falei, deixa eu te falar. Quanto que está faturando a unidade tal? Então eu falei, manda o seu consultor de campo vir falar aqui. Porque acabou de perder pelo menos R$5.000 de procedimento aqui. De receita recorrente. Por quê? Quando você dá uma experiência legal, quantas vezes a gente deixa de frequentar um lugar por causa que às vezes o cara da recepção falou mais? Uma vez eu estava num estado, fui fazer um treino numa rede de academias a nível nacional. Quando eu fui entrar na rede lá, eu tinha pago aquela diária lá, tudo, barrou. Aí disse que tinha que esperar o gerente para me liberar a catraca que eu já tinha pago. O que aconteceu? Não piso mais na rede. Por causa de um funcionário mal orientado. Por causa assim. Então, esse é a principal coisa. Fábio, isso a gente pega demais lá na Corpo Saúde. Eu sei que tem as falhas, né? Eu não estou aqui para defender, mas assim, contrapartida de nós que estamos aqui, eu e o Roberto, quando a gente fica sabendo, né? De vez em quando ocorre alguma situação assim, a gente fica possesso. Principalmente a recepção. A recepção é o primeiro contato do aluno, do nosso futuro aluno ou aluno. Então, tem que ter um bom atendimento, um atendimento esclarecido, explicando e atendendo melhor a expectativa. Atencioso. Agora, se você, no primeiro contato, é instalado um ranço, a pessoa nunca mais, ela quer pisar o pé lá. Porque quando a gente entende que a gente não vende produtos, a gente vende uma experiência. Aconteceu na minha empresa. Mesmo em low cost. Não, isso que é qualquer momento. Se for... Quantas vezes a gente tem um ambulante que está aqui a gente está aqui no shopping aqui, conhecido no Distrito Federal, no JK. Se aquele ambulante nos trata bem, a gente vai sair daqui e vai comprar uma balinha lá com ele todos os dias. Então, lá na minha empresa, por exemplo, na Bumbus, eu faço expansão de redes. E eu vi uma oportunidade de mercado. Tipo, qual que é a dificuldade hoje que os franqueados, os investidores têm? Às vezes, capital de giro. E aí tem um produto nos bancos que os bancos não sabem vender, que é o home equity, que é o financiamento com uma garantia de imóvel. E aí que eu falei, cara, mas todo mundo vê. Eu fui conversando com a consultora de um dos bancos lá, e ela falando, eu falo mais, e eu só estruturando o modelo de negócio. Eu percebi que o mercado não sabe atender.
Eu falei, nessa dor da experiência, eu montei um modelo de negócio dentro da minha empresa, que hoje, além de fazer expansão, eu faço crédito. Aí você fala, eu estou fazendo crédito lá com garantia de imóvel em 20 dias. Que na minha agência demora 45. Eu fiz um financiamento habitacional para um cliente meu, lá, um mentorado meu, em 15 dias. Por quê? Porque lá a gente focou na experiência. E aí começou a ter uma demanda tão grande, porque as pessoas vão assim, mas por que você faz tão rápido? Aí domingo, sábado eu e minha sócia estava dando treinamento pro time lá, nessa operação aqui, que a gente acabou estruturando nacionalmente. Aí uma menina falou, Fábio, me fala isso aqui, eu vou te mandar a documentação, pode ver na segunda. Eu olhei para minha sócia, olhei para mim, vamos fazer agora? A gente entrou no sistema, falou, ó, esse seu reprovou, dessa outra pessoa aprovou. Ela falou, não, você tá de sacanagem. Como assim? Fábio, é sábado, 7 horas da noite. O que aconteceu na segunda-feira? Ela mandou 15 processos para mim. Porque uma experiência bem feita faz isso. E é isso que a gente tem que, todo o nosso ecossistema tem que entender. Do franqueador. Isso que o mercado está precisando. Pessoas que fazem o algo a mais. Um pouco a mais. O além do combinado. Porque o combinado é só colocar o copo aqui. Mas cadê a água dentro do copo? Roberto, eu estava falando pro meu time no final de semana, o pessoal ficava assim, mas tem crise, tem dificuldade. Assim, eu adoro esses negócios. Porque quando tentar em crise, dificuldade, tem 2 tipos de pessoas. Aquela que senta e chora e aquela que vende o lenço para enxugar o choro. Eu gosto de ser o cara que vende o lenço para enxugar o choro. Porque isso é tão simples que a gente está falando. A pessoa vai estar ouvindo aqui, mas isso é simples. As pessoas estão deixando de fazer o simples. O básico bem feito. Que eu falo, não precisa inventar roda, faz a roda rodar com mais eficiência. Você aceita uma água, Fábio? Quê? Não, tô tranquilo, fica tranquilo aqui. Certeza? Absoluta. Porque é igual eu tô montando... Eu fiquei com medo dele falar assim, vamos fazer um treino agora? Eu falei, meu Deus, vou puxar... Dono de academia, a gente tem que ficar esperto, né? Ele olhou assim pra mim e falou assim, eu sei que eu não tô meu shape, tá precisando dar uma arrumada. Eu falei, pegadinha. Mas daqui a pouco ele manda fazer uns agachamentos aqui, umas pranchas. Eu falei, Deus. Se tratando de Roberto Oliveira. Mas, Fábio, hoje você vem acompanhando aí, há algum tempo, né, esse crescimento da nossa rede aqui, da Corpo Saúde. O que tem te chamado a atenção nesse nosso crescimento? Que você fala, caramba, isso aqui é algo diferente... que vem fazendo e que a gente pode contribuir para outras pessoas também, né? Ô, Roberto, o que eu acho interessante assim, é a velocidade... Eu estou te perguntando isso por quê? Porque toda hora eu ouço as pessoas me falar, caramba, Roberto, que ritmo é esse de crescimento? O que você está fazendo? E eu falei, eu estou fazendo as coisas que eu sempre fiz. Eu não estou vendo nada demais, mas o povo é toda hora me abordando. Roberto, eu estava conversando na semana passada, estava conversando com um investidor que ele tem algumas marcas, né? Inclusive 2 redes de academias, né? E aí perguntando assim, a gente estava naquelas negociações boas, né? Eu queria que fizesse a expansão dele e tudo, a gente estava discutindo o total do preço, né? E como dois bons empresários, cada um chora mais do que o outro, né? E ele falou assim, Fábio, mas você conhece uma rede de academia aí? Apesar de eu atender o Brasil todo, né? Para falar que eu não tenho cliente em Brasília, eu fechei um agora semana passada, que é a Sorrimania, que a gente está fazendo expansão, uma clínica odontológica, até fica aqui próximo da gente aqui. A gente vai levar para o Brasil todo. Eu falei assim, mas você conhece uma rede aí, um tal de Corpo Saúde? Eu falei, conheço, uma rede boa. Nossa, os caras são grandes, né? Os caras estão crescendo. Mas, Fábio, me fala aí, você tem proximidade com o cara? Eu queria entender por que eles estão crescendo tão rápido. Que eu acho que o grande sucesso da Corpo Saúde é o tempo de vocês estão fazendo o crescimento, porque a gente está falando de obra. E vocês têm uma particularidade, vocês fazem a obra. Né? Então, eu não vou falar de uma rede concorrente, né? Até porque aqui... O processo pode ocorrer. Pode ocorrer, tudo. Mas eu tenho próximo de que eu estava te contando nos bastidores, próximo de casa está botando uma concorrente lá. E eu fiquei parando assim, falei, cara, eu entendo de expansão. Até o pessoal brinca comigo e fala assim, Fábio, você tem um gel refrigerante na cabeça, né? Porque eu sempre falo uma cidade, eu falo, não, pode, não coloca, porque eu atendo o Brasil todo. E eu fiquei passando assim, cara, ele está construindo uma obra. Eu sei que a rede ali é franquia, é franqueado. Botou um franqueado lá. Cara, ele não vai. A rede precisa de um ponto de equilíbrio de 2.500 alunos. Que eu já tenho esses números, que eu conversei com o fundador um tempo atrás. Cara, não vai ter 2.500 alunos aqui. Aqui não tem. Não tem. Para mim é fantástico. Dá para ir até a pé da minha casa. Né? Vai ser, se eu quiser ir na rede lá, vou até a pé. Mas eu falei assim, cara, não tem. O público é mais. A média etária é mais alta. Então. Isso faz diferença. São detalhes que, às vezes, quem está investindo não vê o trabalho. Porque o pessoal acha o seguinte: eu converso com muita gente e eu posso falar com muita propriedade.
quem me conhece há muito tempo, eu comecei minha carreira bancária como pós-estudado do Banco Bradesco e cheguei em todos os carros, depois fui para a Caixa Econômica, conduzi alguns programas, como o programa Minha Casa Minha Vida, tudo, nacionalmente. Então, eu abri muitas agências bancárias no Brasil afora aí. E eu sempre fui um crítico de franquias. Por quê? Eu tive alguns amigos que tiveram experiências ruins com franquias. E depois eu virei o cara referência em franquias, porque eu entendi que tem franqueadores e franquias. E quando a franqueadora entende como o jogo joga, ele cresce. E aí vocês têm um cuidado, assim, vocês crescem muito, vocês têm esse cuidado, porque as redes de vocês abrem e tem alunos. E performa rápido. Então, esse caso que eu estou contando lá. Lá, o franqueado, ele não vai atingir o ponto de equilíbrio rápido. Ele vai ter uma dificuldade, porque tem uma rede da mesma marca próximo. Então, são detalhes que faz a diferença lá. Porque quando a gente está botando, a gente não é só vender uma franquia, entender se vai dar certo. E muitas vezes, Roberto, isso deve acontecer com você, acontece comigo lá, às vezes o cara fala assim, eu quero botar em tal local. Aí a gente fala, não vai botar. Então você está me falando que essa rede aceitou o franqueado colocar sem uma preocupação. Uma coisa que o Geleia, que é um franqueado nosso, ele fala para todo mundo, falou, o que me decidiu ir para Corpo Saúde foi porque eu levei o Roberto em um ponto e ele falou, olha, aqui eu acho que não dá bom não. Eu não tenho coragem de abrir. Foi o único, porque todos os outros falaram, não, abre as outras marcas, né? E ele não aprovou. E eu não deixo, se eu sentir que não é boa, porque como eu falei, a nossa filosofia é entregar resultado para você, que a sua última linha, seu lucro líquido, seja sempre acima do que você espera. E nós trabalhamos para isso. Como a Natália colocou, a gente ainda tem alguns pontos que devem ser ajustados, algumas falhazinhas, sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas a gente se preocupa demais com o nosso franqueado. Muito. A gente entende que a gente deve transbordar na vida dessas pessoas. Então eu não deixo de forma nenhuma abrir se for em um local que eu vejo que não vai ter resultado. Natália, Roberto, tem uma história muito legal para contar para vocês. Ano passado, apareceu meu time atendendo lá, a minha menina que atende a marca para mim lá, falou, a Marília, falou assim, Fábio, tem um cara aqui que está com 2, 3 milhões de reais, quer investir. A gente estava fazendo de uma marca de uma clínica de estética, uma rede de estética. Aí eu peguei e falei, tá, vamos conversar com o cara. Aí eu conversei com o cara falou, eu vou abrir, mas eu quero botar nesse lugar. Eu virei, você não vai abrir nesses lugares. Aí o cara fez assim, como assim? Você vai abrir aonde a gente orientar. Você vai nos dizer, você disse agora que você quer que esses pontos que você está falando aqui não são pontos bons. Aí você fala assim, Fábio, mas você não faz venda? Você não ganha comissionamento sobre a venda? Lá, nossa cultura, na Bumbus, a gente vai levar receita recorrente para as empresas, colocando unidades certas, acelerando os processos de crédito, de forma consciente. Porque, para mim, quando eu estou conversando com um investidor, ali eu vejo um CPF, uma pessoa, um ser humano com sonhos e desejos. Então, para mim, a coisa mais preciosa para mim é eu deitar na minha cama e dormir tranquilo. Então, eu não coloco. E como eu estou representando uma marca, eu falei, eu chamei os fundadores, né? Os 2 fundadores, botei na reunião, falei com eles, aí os caras assim, mas Fábio, é muito dinheiro. Eu falei, tudo bem. Foi o seguinte, quer conversar com ele? Aí os fundadores conversou, aí tem um que é mais calmo e outro que é, tipo a gente, mais direto. Aí quando ele conversou, ele terminou a reunião e falou assim, Fábio, manda esse cara para aquele lugar. Eu não quero esse cara na minha rede de jeito nenhum. Porque não vale a pena. Porque quando você coloca um franqueado, você já identificou na ponta. Porque às vezes passa. Uma vez eu estava conversando com o Zé Carlos Semezato, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, e eu perguntei para ele, Semezato, qual que é o segredo de expandir como você expandiu a microlinhas? Ele brincou comigo, Fábio, você olha para o franqueado e pede para contar até 3. Se ele contar o 3, você coloca na rede. Aí eu falei, aí começou aí. Não, porque às vezes vai passar. Às vezes você não... É ser humano, o cara vai te apresentar de uma forma tão boa, só que você tem que ter um acompanhamento tão próximo. Quando você perceber que esse franqueado vai ter alguma dificuldade, você entra, dá o suporte. Não deu, faz ele repassar a unidade para outra para ele não ter prejuízo. Então, esse cuidado que vocês têm é fundamental. Então, o que eu vejo que é o diferencial hoje da Corpo Saúde é o cuidado.
Só que já alerto vocês. Daqui a pouco vocês vão ter que estruturar o seu time para ter essa mesma visão. Então vocês vão ter que repassar a cultura para o time. Cultura forte. É que nem eu faço hoje lá na minha empresa. Na minha empresa, o meu discurso eu não formo líderes, eu formo novos formadores de líderes. Porque a empresa é feita de pessoas e a pessoa faz a empresa. Então lá, eu quero que o meu executivo comercial, que está prospectando um cliente lá na ponta, ele tenha a mesma sensibilidade que eu tenho. Que a minha coordenadora comercial, que está gerenciando o time, tem a mesma sensibilidade que eu tenho. Porque vai chegar uma hora, humanamente, a gente não vai conseguir. Hoje, por exemplo, vim gravar o podcast com vocês, tem um monte de agenda, tudo. Aí eu virei e falei assim, uma coisa, deleguei. E aí depois, aí o pessoal, mas faz, se permita errar. Depois a gente vai ajustando. E essa cultura, quando a gente passa, vira sucesso. E são esses detalhes que fazem uma marca sucesso. O pessoal sempre fala, eu tenho alguns big numbers muito fortes na carreira, o pessoal fala, mas por que essa rede vendeu 150 franquias em um ano? Por que essa vendeu 40 franquias no ano? O que você fez diferente? A gente fez apenas, a gente olhou os detalhes. A gente foi olhando os detalhes. A gente não se preocupou com venda. A gente se preocupou com os detalhes. A venda é consequência. É igual a gente não está preocupado em colocar acelerador de franquia, a gente foge. A gente está preocupado em colocar pessoas que realmente querem fazer a marca crescer. Porque se nós falamos que nós somos uma grande família, então a família tem que andar junto, né? E eu acredito numa filosofia que é junto dos bons que nós ficamos melhor. Então, vem você também para Corpo Saúde. Nath, você falando nesse negócio, é que nem lá, por exemplo, eu falo, quando o pessoal fala assim, vocês são aceleradora? Eu falei, não sou aceleradora. Tanto que eu sou bumbo seles a sério. Eu sou uma servidora, eu faço vendas, serviço de vendas. Porque o Roberto, eu falei pro Roberto, quando a gente conversou também sobre a expansão, estamos negociando ainda, ainda vou fazer a expansão das Corpo Saúde, estou profetizando. Vou convidar ele para fazer parte lá do meu conselho consultivo. Já tá gravado aí, Jorge, eu quero essa fita aqui. Dizem que minha mãe, eu pequena, ela sempre falava, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que o pessoal hoje faz? É servir, como você colocou aí. Todas as vezes, a gente já se reuniu um monte de vezes. Sim. Mas eu creio que uma hora nós vamos dar certo. Manel aqui, Manel da Liga Mar, que cede aqui o estudo pra gente. Ele serve de uma forma, e como é que, assim, em algum momento não vai gerar algo que a gente possa fazer essa retribuição? Ô, Roberto, eu vi uma frase, até foi a minha sócia que falou no treinamento, não foi minha sócia não, foi uma consultora que estava dando treinamento pra gente, ela falou uma frase assim, e eu estava lá ouvindo assim, e eu peguei e anotei. Ela falou assim, nós todos, a gente está fazendo aqui um processo de vendas. A gente é vendedor o tempo todo. Todos nós somos vendedores. Seja para vender nossa imagem. Ela falou assim, vendedor comercial não pode ser orgulhoso. Vendedor comercial orgulhoso perde dinheiro. Aí eu peguei e anotei a frase e falei, sabe aquele cliente que eu falei que nunca vou atender? Vamos ligar para ele? Porque essa é a verdade. Porque acontece, eu tenho isso como premissa. E lá na Bumbus, a gente trabalha assim, eu não sou uma aceleradora. E o que eu faço? Eu quero fazer o quê? Eu quero vocês crescendo. Porque vira case de sucesso. O acelerador, ele perde a mão. Tanto que você preocupado só em aceleradora, tanto que eu estou fazendo aqui. Eu já falei que eu vou fazer um trabalho de brand tão forte que eu quero quebrar essa questão da aceleradora. Porque se a gente trabalha essa essência, a gente cresce. A gente cresce todo mundo junto. Porque eu acho o seguinte, eu acredito muito do que a gente tem que servir. Eu cresci minha carreira. O pessoal fala, mas como que você foi gerente do banco com 20 anos de idade? Porque eu era gerente antes de ter o salário. Eu tinha postura, eu tinha atitude. Porque a atitude existe quando nós interferimos no movimento. E é isso que eu acredito. Eu falo para os meus colaboradores assim, quem não tem um olho de dono, nunca será. Então, vocês cuidem disso aqui como se fosse de vocês. Porque se alguém aqui um dia tem sonho de ser meu sócio, minha sócia, como que você está se... Eu quero ser seu sócio. Como que você está se comportando, né?
E olha que tem uma rede boa que dá pra virar franquia. Tá debaixo da sede de vocês lá. Já. Eu falo que aqui eu não casei só com CPF, não. Aqui foi casamento com CPF. Como que é os produtos da Nath, né? E pegou Empório muito da bem. Empório da Nath. Empório da Nath pode virar franquia, hein? Vamos formatar isso, Você hein? não fica dando Você acha que asa na eu cabeça já da estou mente, na não. escola de franchise, meu filho? Ô, se quiser, eu formato pra você, a gente já faz a coffee semana que vem. Já apareceu gente, falou bem assim pra mim, o dia que você franquear, eu já quero ser seu cliente. Não, já pode Mas eu franquear. falei, vamos formatar isso aqui primeiro, deixa eu ver Fazer como é que dar vai ser, certo, dar certo. Aí ajustar. eu vou ter meu case de sucesso e eu vou ter o maior prazer em poder ajudar. Fábio, meu querido, já estamos encaminhando aqui pro final. Gente, 1 hora de bate-papo. Será que a gente conversa? Passou assim, né? O assunto, quando é gostoso, é bom, é relevante, porque, gente, Impressionante. esse Pod Corpo e Saúde, vocês têm que entender que isso aqui a gente está servindo vocês. Porque a agenda aqui é corridíssima, a minha também, a do Fábio também, dos convidados que a gente traz. Então, vocês têm que entender que essas pessoas tiraram um tempo para poder vir aqui servir, dar uma aula, uma mentoria. Então, vocês valorizem aqui a gente. Quantas dicas de sucesso que o Fábio nos deu aqui nessa 1 hora. Você pega as dicas, né? Pega a visão, como se diz. Caneta, anote tudo. Coloca em prática, que eu tenho certeza que você vai ser um franqueado de sucesso. Amém. Palavras finais, Fábio? Primeiramente, agradecer o momento. Eu acredito que tudo que é feito com propósito vem o sucesso, né? Não tem deserto que não tem nenhum oásis. A gente pode até fazer, quem está duvidando, pesquisa. Todo deserto tem um oásis. Às vezes uma pessoa morreu, é porque ela desistiu. Ela não teve a resiliência de aguentar o processo. Então, não tem noite que não tem fim. Então, hoje, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, pensando, será que eu devo investir, não devo investir? Se permita participar do processo. Se permita... Eu faço rapel, gosto de alguns esportes de rapel. Toda vez que eu vou na beira de um precipício, prender lá, me dá medo. Mas Meu Deus. me dá medo. Aí quando você se joga... Já é um precipício. Você vê que você está preso na corda. Isso e você tem Eu melhor... vivo isso o dia todo, E você, Fábio. e você tem a melhor experiência da tua vida. Porque muitas vezes o medo te paralisa. Medo é normal todo mundo ter. A gente tem que ter a capacidade de enfrentar esse medo e superar. E aí, Não desistir. Não desistir. E aí você vai ter uma vida extraordinária. E assim... Não morra no meio do caminho. E invista na Corpo Saúde, é uma marca que vai chegar logo, logo em todo o Brasil aí. A gente vai estar comemorando aqui. A rede que mais cresce no Brasil, Corpo e Saúde. E é junto dos bons que nós ficamos melhor. Então não perca seu tempo, venha, treine com a gente. Lembrando que nós somos uma rede, tem uma Corpo Saúde mais próxima da sua casa. Entre aqui no nosso Instagram, está aqui na legenda, ó. Entre. Veja qual é o Corpo Saúde mais perto da sua casa. E você que tem interesse em ser um dos nossos franqueados, já nos chame no direct. Nosso time terá um prazer em atender você da melhor forma possível. Então vem com a gente. E deixa eu falar um pouquinho aqui também do modelo de investimento da Corpo Saúde. Claro. Hoje é uma das redes com menor investimento e maior rentabilidade. Investimento por volta de 2 milhões, 2 milhões e 200 para você ter a sua academia. Rentabilidade média sobre o faturamento, 50%. Sobre o investimento, de 4% a 8%. Se você quiser saber mais sobre isso, entra no nosso Instagram e lá a gente vai te dar toda a atenção. Suporte. Vamos encaminhar para a nossa parte de suporte. E aí, que você quiser se aprofundar mais ainda, a gente te convida para o escritório. E, Roberto, vou fazer um negócio melhor para você agora também. E é lá na Bumbo a gente consegue facilitar esse crédito para a obra. Olha aí. Tá? Então, assim, a gente faz isso em torno de 20 dias. Chama o Roberto tem o nosso contato, a gente faz lá. Então, aquela pessoa... Ajuda você no crédito. Que às vezes você está pensando em montar uma, você pode montar 2, 3, e às vezes é bem tranquilo. A gente faz tudo isso para vocês lá e essa parceria entre a Bumbos e a Corpo Saúde. Isso aí. Obrigada. Fábio, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Agradecer a Deus aqui por essa oportunidade, mais uma oportunidade. Agradecer a minha esposa maravilhosa aqui
Muito obrigado. Deus abençoe você, viu? Amém. Diógenes, obrigado aí por estar conosco também. Vocês não estão vendo aqui o Diógenes, mas ele está do lado ali, só clique, 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 e está captando tudo aí para a gente poder levar isso. Sem pessoas não tem sentido, né? Se a gente fosse muito bom, a gente fazia sozinho. Então, pessoas precisam de pessoas e ninguém cresce sozinho. Então, muito obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo, quem está aqui no estúdio, nossa produção, Manuel, que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um. E você que tirou um tempo para nos assistir também, meu muito obrigado. Clica aqui, ó, deixe seu like e venha com a gente. Amém. Bem.